Olá, pessoal. Vamos iniciar agora o nosso curso da legislação do ICMS aplicável a todos os estados e Distrito Federal. O que aconteceu com o ICMS, na verdade, é que o ICMS ele foi uma criação da nova Constituição, da atual Constituição de 88, mas foi uma união de 6 antigos impostos, do antigo ICM, Imposto Único sobre Minerais, Imposto Único sobre Energia Elétrica, Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos e Gasosos, Imposto sobre Transportes, Imposto sobre Comunicações, juntaram isso tudo, botaram num panelão, mexeram e deu origem ao ICMS. Então ficou um imposto extremamente complexo, 6 impostos num só, com vários faturadores. E o Constituinte, portanto, achou por bem dedicar uma enorme parte do sistema tributário nacional, que é o parágrafo 2º até o parágrafo 4º do artigo 155 da Constituição, todo ele para o ICMS. Exatamente para disciplinar o imposto. Além disso, há uma lei complementar, que é a Lei Complementar 87/96, chamada Lei Candir, que estabelece normas gerais aplicáveis a todos os estados e Distrito Federal também. Além disso, existe uma Lei Complementar 24, que é a lei que concede benefícios fiscais para o ICMS, melhor que concede, que regula como os benefícios fiscais serão concedidos e revogados através de convênio entre os estados. Essa Lei Complementar 24 é importantíssima. Também os documentos fiscais relativos ao ICMS e os livros fiscais relativos ao ICMS são estabelecidos por convênio, portanto, idêntico para todos os estados e Distrito Federal, com pequenos detalhes, modificação para cada estado ou DF, mas as regras gerais idênticas, porque são estabelecidas através de convênio entre os estados e DF. Então, o nosso curso de ICMS aplicável a todos os estados e DF, para todos os estados e DF, tem o primeiro módulo, que é a parte constitucional do ICMS, um segundo módulo, que é exatamente a Lei Complementar 87, que estabelece normas gerais aplicáveis a todos os estados e DF, um terceiro módulo, que é a Lei Complementar 24, de 75, que é a lei que regula como os benefícios fiscais serão concedidos e revogados, um quarto módulo, que diz respeito aos documentos fiscais relativos ao ICMS, um quinto módulo, os livros fiscais relativos ao ICMS, porque, como eu disse, tanto os documentos quanto os livros são idênticos para todos os estados e DF, porque são estabelecidos por convênios. Num sexto módulo, nós falamos sobre a jurisprudência, alguns aspectos jurisprudenciais importantes com relação ao ICMS, porque, inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem posições e súmulas que, na verdade, contrariam o próprio texto constitucional, a gente vai estudar isso, e, finalmente, no último módulo, vamos fazer uns exercícios a respeito desse conteúdo todo. Ok? Muito bem. Então, é a partir daí que nós desenvolvemos esse curso fundamental para quem vai fazer concurso para fiscal de qualquer estado ou DF. Porque é lógico, você vai ter que estudar a legislação de cada estado ou DF ao decidir fazer um concurso. Acontece que você já vai ter 80% do conhecimento necessário baseado nesse curso que você vai ter agora, certo? O que você vai ter que estudar especificamente são as alíquotas, alguns detalhes de isenção, que alguns estados têm, outros não, e alguns detalhezinhos, mas de uma forma geral é o que nós vamos ver aqui aplicável a todos os estados e Distrito Federal. Legal? Muito bem, então nós vamos começar com o nosso primeiro módulo, vamos lá para a tela, que é ICMS, Dispositivos Constitucionais. Dispositivos constitucionais do nosso ICMS. Conforme eu falei com vocês, voltando para mim, o Constituinte achou por bem dedicar uma boa parte do sistema tributário nacional, os parágrafos 2º a 4º do artigo 155, mas com muitos detalhes, só o parágrafo 2º são 12 incisos, todos eles muito detalhados, para o nosso ICMS. Então, é fundamental o entendimento desta parte constitucional, certo?
é fundamental o entendimento dessa parte constitucional. Voltando lá para a tela, então o nosso ICMS, ele é um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria, não é o primeiro fato gerador, sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, o segundo fato gerador, e serviço de comunicação qualquer que seja, interestadual, intermunicipal, etc. Ainda que as operações ou prestações se iniciem no exterior. Este é o nosso ICMS. Então, voltando para mim, o ICMS tem como fato gerador, portanto, a circulação de mercadoria, o serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, e porque o serviço dentro do município é tributado pelo ISS, e o serviço de comunicação qualquer que seja o tipo. Legal? Muito bem. Ora, vamos ver como é que funciona. Vamos lá para a tela. Assim como qualquer outro tributo, também no caso do ICMS, a Constituição Federal apenas estabelece, apenas atribui a competência para instituir tributo. Observe, portanto, que a nossa Constituição Federal nunca institui tributo, você já sabe disso. Ela apenas atribui a competência para instituir o ICMS. A lei complementar estabelece normas gerais, que é a nossa lei complementar 87 de 96, que nós vamos estudar no nosso segundo módulo. E, finalmente, a norma legal dos estados ou DF institui o ICMS. Essa norma legal é que você vai ter que estudar especificamente para aquele estado ou DF que você vai fazer o concurso. Então, nós vamos, neste curso, nós vamos agora ver a parte da Constituição Federal e da Lei Complementar que estabelece normas gerais, Lei Complementar 87 de 96. Então, é dessa forma que funciona. A Constituição Federal atribui a competência, a Lei Complementar 87 de 96 estabelece normas gerais, a lei estadual institui o tributo e o decreto estadual regulamenta o ICMS. Portanto, nós ficamos, na verdade, daqui para cima. A parte específica de cada estado ou decreto, como eu já disse, você vai ter que estudar ao decidir para qual estado você vai prestar o concurso ou para o Distrito Federal. Muito bem, então voltando para mim, um aspecto muito importante, antes da gente entrar diretamente nos dispositivos constitucionais, é uma característica do nosso ICMS. Assim como outros impostos, o IPI, o ISS, o ICMS é um imposto indireto. O que é isso? O imposto indireto é aquele imposto que tem uma característica jurídica, ou seja, o contribuinte do imposto, aquele que é obrigado a recolher o tributo para o Estado, ele transfere para o consumidor o ônus financeiro. Então vamos lá para a tela. Imagine que um indivíduo compra um produto por R$1.000. Na verdade, ele acha que ele está comprando por R$1.000, mas não está. Ele está comprando por 820 e 180, se a alíquota for 18%, estou criando uma alíquota de 18%, que normalmente varia entre 17, 18, alíquota interna. Então, 180, total 1.000. Então, observe que o ICMS integra a sua própria base de cálculo. Quando você compra um produto, o ICMS está embutido lá dentro. Certo? Embora na nota fiscal não apareça, ou seja, esse valor de 820. Não é? Na nota fiscal vai aparecer assim, olha. Aqui a nota fiscal. Aqui a nota fiscal. Mercadoria, 1.000. ICMS é um mero destaque, 180. Então, o contribuinte sabe que dentro desses R$1.000 que ele está pagando, na verdade, 820 é mercadoria e 180 é o ICMS. Certo?
Muito bem. Então, minha gente, é assim que funciona. Na verdade, quem recolhe os 180 é o contribuinte, que é o mercado aqui, olha. Mas veja que quem de fato está pagando é o contribuinte de fato. Contribuinte este, indivíduo esse, nós consumidores, que não somos sujeitos passivos da relação obrigacional tributária. Esse nome contribuinte de fato pode levar à falsa impressão, não é, que fazemos parte da relação obrigacional tributária e não fazemos. Não somos nem contribuintes nem responsáveis. Apenas pagamos a festa. Ok? Então, este é o contribuinte de fato para quem o contribuinte legal transfere o ônus financeiro. Muito bem. Agora, vamos entrar, voltando para mim, agora sim vamos entrar exatamente nos dispositivos constitucionais. Vamos começar com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Vamos lá. Toda a sequência nossa agora vai em cima do parágrafo 2º, nos seus 12 incisos. Então vamos começar com o nosso inciso 1. O ICMS será não cumulativo. Compensando os que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviço, com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. Então, minha gente, voltando para mim, quem já fez o curso de Direito Tributário sabe que nós temos 4 tributos que obrigatoriamente serão não cumulativos de acordo com a Constituição Federal. O ICMS, o IPI, os novos impostos da competência residual e as novas contribuições para a Seguridade Social, contribuições sociais residuais. E o ICMS é um deles. Terá que ser não cumulativo. Vamos ver como é que funciona a sistemática? Vamos lá para a tela. Imaginem que nós temos um industrial que vende para um atacadista, que vende para o mercado, que vende lá para o Borbinha consumidor. O primeiro vendeu por 1.000, o atacadista por 1.300 e o varejista por 1.700. Muito bem. Ora, neste primeiro caso, surge um débito de R$100 para de ICMS para o industrial. Quando essa nota fiscal com destaque de R$100 entra no atacadista, gera um crédito de R$100. E quando sai a nota fiscal com valor de 1.300, gera um débito de 130, que vai resultar no ICMS de 30 a ser pago. Da mesma forma, quando essa nota fiscal do nosso atacadista, com destaque de 10% de 1.300, 130 de ICMS, entra no estabelecimento varejista, gera um crédito de R$100, na saída um débito de 170, que é 10% de 1.700, portanto ele vai recolher 40. Observe, olhando essa figura, que na verdade a não cumulatividade também é chamada princípio do valor agregado ou princípio do valor adicionado, por um motivo muito simples. Na verdade, cada contribuinte só vai pagar sobre o valor que ele adicionou para vender. Quanto que o atacadista adicionou o preço que comprou do industrial para vender? 300. 10% de 300, 30. Quanto que o varejista adicionou o preço que comprou para vender? 400. 10% de 400, 40. Ok? Então, minha gente, é assim que funciona a não cumulatividade. Voltando para mim, é uma característica exigida pela Constituição Federal para o nosso ICMS. Legal. Bom, mas agora vamos imaginar algumas situações possíveis. Vamos imaginar que uma das etapas seja isenta, não tem incidência do imposto. Como é que fica essa questão de débito e crédito? Porque, voltando para a tela, para a imagem que nós tínhamos colocado, observe que toda nota fiscal que entra no estabelecimento gera crédito, como essa que entrou com destaque de R$100, gerou um crédito de R$100 para o estabelecimento atacadista. Esta que saiu com destaque de 130, porque é 10% de 1.300, gerou um crédito de 130. Mas e se uma dessas operações não for tributada?
não for tributada. Como é que fica essa questão? Então, voltando para mim, o inciso 2 do artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, trata exatamente desta questão. Exatamente dessa questão, da situação na qual uma das operações não é tributada. Como fica essa questão de gerar crédito para outra etapa? Isso é o que nós vamos ver agora. Vamos lá para a tela. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2. O imposto previsto no inciso 2, que é o ICMS, atenderá ao seguinte. Inciso 2. A isenção ou não incidência, salvo disposição de lei em contrário, cuidado, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes. Então vamos ver como é que isso funciona. Vamos imaginar que esta etapa aqui seja isenta, tem uma isenção do ICMS. Se há uma isenção do ICMS, não há débito de ICMS aqui, na saída. A nota fiscal vem sem destaque do imposto, não há débito. Como consequência, não vai gerar crédito para a etapa seguinte. Então, é exatamente isso que determina o inciso 2. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário, não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes. De tal forma que esse nosso mercado vai ter um destaque de 1.300, por exemplo, né, o valor que ele vendeu, um destaque do ICMS de 10% de 130, é o débito que ele vai ter na saída, mas ele não vai ter crédito. Portanto, ele vai recolher 130. Agora, observe, neste quadro, um aspecto muito importante. Se o imposto fosse, se essa operação aqui fosse tributada pelo ICMS, geraria um débito de R$100, que geraria um crédito de R$100 aqui. E, como consequência, o contribuinte teria que recolher o mercado não 130, mas 30, porque ele ia poder abater o crédito de R$100. Então, observe que ao dar uma isenção para essa etapa aqui, primeira, você está, de certa forma, prejudicando o mercado. Porque não fosse a isenção, ele recolheria só 30 de imposto. E por ser isento e não gerar crédito para ele vai ter que recolher 130. Por isso que o texto constitucional coloca essa ressalva. Ou seja, a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. Por quê? Porque é possível que a lei dê um benefício fiscal para o mercado chamado crédito presumido. Ou seja, presume-se que o mercado tem um crédito de 60%, 70%, 50% do valor do débito, para não prejudicar o mercado. Então, minha gente, voltando para mim, no entanto, nós vamos estudar com todos os detalhes que todos os benefícios fiscais relativos ao ICMS só podem ser concedidos por convênio entre todos os estados e Distrito Federal. Nós vamos estudar isso, inclusive, como os convênios serão celebrados no nosso módulo 3, que é a Lei Complementar 24. Mas, então, também o crédito presumido com o benefício fiscal que tem que haver convênio entre os estados. Portanto, voltando para a tela, esta determinação em contrário da legislação, essa legislação aqui são convênios celebrados entre estados e Distrito Federal nos termos da Lei Complementar 24 de 75. Certo? Então, os convênios podem dar um benefício fiscal, como nesse caso que eu falei com vocês, crédito presumido, ou seja, presume-se que o mercado tem um crédito de 50% do valor do débito, seja lá quanto for. Ok? Então, minha gente, é assim que funciona o fato de haver, na primeira etapa, uma isenção. Mas voltando para mim, e se essa isenção ou não incidência for na segunda etapa?
Constituição também regula essa matéria. Vamos lá para a tela. Também, salvo determinação em contrário da legislação, a isenção ou não incidência acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Então, vamos imaginar o seguinte. Essa primeira etapa, ela é tributada. Essa primeira etapa, ela é tributada com 10%, que vai gerar um débito de ICMS de 100. Ok? Ora, quando entra no mercado, vamos imaginar que não se sabia que a operação seguinte seria isenta. Então, quando entra no mercado, gerava um crédito de R$100. Só que, quando a mercadoria saiu, ela já era isenta. Se era isenta, não vai ter débito. Então, o que vai ter que ser feito com esse crédito? Anulado. Ok? Então, a isenção ou não incidência anula o crédito relativo à etapa anterior. Agora, pode ser também dado um benefício fiscal chamado manutenção de crédito por convênio entre os estados. Qualquer benefício fiscal do ICMS é concedido através de convênio entre os estados. Então, a manutenção de crédito, ou seja, é um duplo benefício fiscal. Além do mercado não ter um débito na saída, vai ser mantido o crédito na entrada. Chama-se manutenção de crédito. Só para ficar registrado para vocês, neste caso, o benefício fiscal que pode ser concedido para não prejudicar o mercado chama-se crédito presumido. Ok? Chama-se crédito presumido e, neste caso, chama-se manutenção de crédito. Então, em resumo, voltando para mim, a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário, através de convênios, não gera crédito para a etapa seguinte e, tendo gerado e se tornando isenta a mercadoria, anula o crédito relativo à etapa anterior. Ora, contabilmente, como é que se anula um crédito? Lançando um débito, certo? Na contabilidade. Maravilha. Então, este é o nosso ICMS com relação à não cumulatividade. Agora, nós vamos ver um outro aspecto muito importante com relação ao ICMS, que é o que diz respeito à seletividade. Cuidado, quem já fez o curso de Direito Tributário sabe que a Constituição exige a seletividade para o IPI, mas apenas faculta para o ICMS. Então, vamos lá na tela. O ICMS, que é o imposto previsto no inciso 2, poderá ser seletivo. Poderá ser seletivo. Ok? E o que é a seletividade? Quanto mais essencial a mercadoria, menor será a alíquota. Então, minha gente, o ICMS poderá ser seletivo. Enquanto o IPI tem que ser, o ICMS poderá ser seletivo. Isso, voltando para mim, causa algumas aberrações. Nós temos, por exemplo, em vários estados que consideram alguns produtos como supérfluos, por exemplo, combustíveis, e o caviar, não. Não há nenhuma ilegalidade nisso, porque o ICMS não será obrigatoriamente seletivo. Se fosse o caso do IPI, poderia até se questionar essa alíquota, né? Mas no caso do ICMS não, é apenas uma possibilidade que o Constituinte deu ao legislador estadual para deixar o ICMS seletivo de tal forma que quanto mais essencial o produto, menor será a alíquota. Na verdade, existe um convênio entre os estados também que estabelecem quais os produtos considerados supérfluos, né? Existem vários, moto acima de 400 cilindradas,
produtos de pele de animais, e uma série de coisas são considerados produtos supérfluos, certo? Por convênio entre os estados e DF. Maravilha. Agora, nos próximos incisos, desde o inciso 4 até o inciso 8, nós vamos tratar de um aspecto fundamental que é a alíquota do ICMS. Cuidado, não vamos tratar aqui das alíquotas específicas de cada estado. Nós vamos estabelecer, como você já sabe, os dispositivos constitucionais que regulam as alíquotas aplicáveis ao ICMS. Muito bem, então vamos lá para a tela. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4. Resolução do Senado Federal de iniciativa do Presidente da República. Resolução do Senado Federal de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 do Senado, aprovado pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Ok? Só que tem um detalhe, a Constituição não foi atualizada, mas, na verdade, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, que ainda vamos estudá-lo, dentro desse módulo 1, determina que não há mais incidência do ICMS na exportação. Então, deveria ter sido tirada essa parte final do inciso 4, porque, na verdade, só se aplica às alíquotas interestaduais, uma vez que não se aplica às exportações. Então, minha gente, cuidado com esse detalhe. Vocês já têm que se familiarizar com isso aqui. Olha só. A gente vai fazer só para efeito de memorizar, né? Sem menosprezo para qualquer região, é óbvio. Nós vamos botar assim, rico para rico, pobre para rico, pobre para pobre, e rico para pobre. Isso é só uma forma de guardar, como eu disse, sem menosprezo para nenhuma região. O que se chama de região menos rica, região pobre? É a região norte, nordeste, centro-oeste, mais o Espírito Santo. E o que seria classificado aqui, só para guardar como região mais rica, sul, sudeste, menos o Espírito Santo. Não há nenhum desmérito nisso, até porque, voltando para mim, o Estado do Rio de Janeiro é louco para entrar nessa área de incentivo fiscal aí, junto com o Espírito Santo. Bom, mas voltando para a tela, como é que o Senado Federal fixou essas alíquotas aplicáveis às operações interestaduais? Estas daqui, a alíquota, neste caso, é de 12%. E essa daqui, 7%. Ok? Isso é o que foi fixado pelo Senado Federal. Existe, na verdade, uma outra alíquota que eu só quero familiarizá-los agora, porque nós vamos conversar com mais detalhes a respeito dela, que é a alíquota de 4% aplicável às operações interestaduais posteriores à importação. É uma alíquota específica de 4%, mas a gente vai estudar depois, só para deixá-los já familiarizados com ela. Mas, como regra, será 12% ou 7%. Ok? Então, por exemplo, uma mercadoria que sai do Nordeste para qualquer outra região, a alíquota será de 12%. Porque só será de 7% da região Sul, Sudeste, menos Espírito Santo, para as outras regiões. Legal? Voltando para mim. Então, minha gente, no próximo encontro, continuamos o nosso estudo do ICMS em nível da Constituição Federal. Até lá.